Boa noite, oficialmente. Eu sou a professora Rosa Martins, coordenadora do LEPGEL, que fica na UDESC, na Faculdade de Educação, na Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, né? Aqui em Santa Catarina. Então, a universidade, o centro fica na capital, tá? Somos do Departamento de Geografia, tá? E estamos aqui na nossa 11ª roda de conversa. Mais ou menos um ano atrás, a gente teve a ideia de começar. As primeiras, o foco era a pesquisa de cada mestrando e doutorando, esse era o foco. E aí deu tão certo que a gente ampliou os temas, né? E aí o tema de vocês, assim, foi a partir do contato que as meninas tiveram no IMPEG, o Jackson, né? Então, já agradeço de antemão o Jackson, e que nos colocou em contato com a Patrícia também, nossa gratidão, para poder estar aqui colaborando, né? E poder trocar figurinha, como eu digo, né? De diferentes lugares desse país, das coisas tristes que a pandemia trouxe, mas né, as atividades remotas a gente acabou acostumando, entre aspas, e vendo que é possível, né, a gente trocar, construir, né, conhecimento, enfim, e trocar essas questões. E aí a gente deu continuidade nas rodas de conversa, que começou assim, tipo, cada um vai fazer do seu tema e seguimos, né? Então, estamos no segundo ano das rodas de conversa. Agradecer a todo o pessoal ali do LEPGEL, que estão aqui na sala, graduandos, mestrandos, doutorandos, que sempre que tem uma roda de conversa, hoje né, coordenado pela Ágata, mas por trás dessa roda de conversa tem um povo aí que ajuda, né, na divulgação, na arte, enfim, que está aí nos bastidores dando conta dessa roda de conversa acontecer. É um trabalho que sempre acontece muito no coletivo, no laboratório. Isso a gente tem isso, né? Quando um tem uma coisa para fazer, todos ajudam. Então, hoje, quem está aí na vitrine é a Ágata, vou passar a palavra para ela, né? E que ela toque aí, eu vou ficar aqui nos bastidores também, ouvindo vocês, e uma gratidão enorme por poder ouvi-los hoje à noite. Obrigada, professora. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Ágata, sou graduada em Geografia e Licenciatura pela UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da UDESC, e faço parte do LEPGEL, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia. Antes de tudo, eu quero agradecer a professora Patrícia, ao professor Jackson, pelo aceite da nossa conversa durante o de hoje. Eu agradeço também ao LEPGEL, né, nossos colegas, professora Rosa, todo mundo que auxiliou na construção dessa roda, a Kelly pelo suporte técnico na noite de hoje. Agradeço também a presença de todos, dou boas-vindas principalmente à turma da disciplina de reflexões de estágio na Universidade Federal de Juiz de Fora, disciplina da professora Patrícia, que estão presentes aqui hoje também. Então, as rodas de conversa do LEPGEL ocorrem desde o final do ano de 2021, com as temáticas, né, primeiramente de pesquisa de mestrado e doutorado, das mestrandas e doutorandas do PPGE, integrantes do laboratório, e ao longo de 2022 a gente teve diversos encontros, reflexões com a participação de inúmeras pessoas de diferentes instituições de todo o país. A nossa ideia, então, de organizar esses encontros de maneira online foi justamente para que essas conexões fossem criadas, integrando, né, com outras instituições, outros estados, e tem sido muito enriquecedor. Então, nesse novo ciclo de rodas de conversas que ocorre ao longo de todo o ano de 2023, a gente elencou algumas temáticas que a gente considerou pertinentes e potentes no ensino da geografia. Então, a gente apresenta a temática da 11ª roda de conversa do LEPGEL, trazendo essa discussão sobre o ensino por investigação no raciocínio geográfico, como uma metodologia, então, que é potencializadora, né, para o ensino da geografia. Ainda mais quando a gente pensa, né, que o laboratório, o LEPGEL, é um espaço de formação inicial docente, nas disciplinas de estágio, disciplinas de práticas curriculares e também no programa Residência Pedagógica. Então, a discussão nessas temáticas são muito pertinentes. Como a professora comentou, o contato com essa temática, então, surgiu na participação de uma oficina ministrada no IMPEG pelo professor Jackson, em que eu e outras colegas a gente teve a felicidade de participar, e foi bastante interessante e dinâmica, e a gente considerou legal trazer esse tema em uma das nossas rodas desse ano. Eu e algumas colegas, a gente já vinha acompanhando o trabalho do professor nas redes sociais,
e despertou a curiosidade na participação nessa oficina e também o contato com a professora Patrícia, e no entendimento da necessidade da criação de condições que favoreçam a compreensão das relações do espaço por meio de didáticas efetivamente práticas, superando uma geografia escolar que seja fragmentada e descontextualizada. Essa conversa, então, a ser explorada por nossos convidados, visa demonstrar como o ensino por investigação pode ser, sim, uma possibilidade no ensino da geografia, atendendo também uma proposta apresentada pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A partir de então dessa abordagem, a gente visa socializar essa possibilidade como um processo de ensino-aprendizagem que favoreça a promoção de um raciocínio geográfico de forma mais efetiva, e ainda com base no comprometimento por uma geografia e por uma formação docente que de fato estimule a autonomia e a participação dos estudantes em todo o processo e gerando assim um conhecimento significativo. Então, agora eu apresento os nossos convidados. A professora Patrícia Assis da Silva Ribeiro é professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, é doutora em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Federal de São João del Rei. Ela desenvolve pesquisa em ensino de geografia com ênfase no desenvolvimento do raciocínio geográfico e na interpretação de situações geográficas. Atuou na área da geografia escolar com foco na cartografia tátil, gerando material didático e práticas pedagógicas. E é membro do Grupo de Estudos em Pesquisa e Ensino de Geografia, o GPGEL da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Jackson Júnior Paulino de Moraes é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais também, e é graduado pela PUC Minas, no Núcleo Universitário do Coração Eucarístico. Ele desenvolve, por meio do Grupo de Estudos de Ensino e Pesquisa em Geografia, atividades extensionistas para a formação docente em Geografia e atividades de pesquisa em práticas de ensino de Geografia. Atualmente professor da Educação Básica pela Rede Particular de Ensino de Belo Horizonte e região metropolitana. E é professor do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. Eu agradeço novamente a presença de todos vocês. Sinta-se à vontade para manifestações no chat. Em breve a gente disponibiliza a lista de presença. Professora Patrícia, a palavra é tua. Eu vou compartilhar aqui tua apresentação. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos e todas, né, que estão presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Rosa Martins e à Ágata dos Santos pelo convite. Gostaria de agradecer ao Jackson por ter feito essa ponte. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, né, para discutir essa coisa tão importante que é o raciocínio geográfico, esse tema tão importante, né, e espero que a gente consiga contribuir, de certa forma, para a formação de todos vocês que estão aqui essa noite. Você consegue projetar aí, Agatha, para mim a apresentação? Sim, já estou projetando. Que ela sumiu aqui na hora. Agora vai. Agora vai. Bom, para a nossa conversa de hoje, né, eu delineei como questão norteador. Primeiramente, meu e-mail está aí, para quem quiser anotar, quiser entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida, né, posteriormente, quiser entrar em contato, me coloco à disposição. É patricia.assis@ufjf.br. Então, assim, pensando muito como a gente vai trabalhar o desenvolvimento do raciocínio geográfico, eu cunhei como questão norteadora para essa conversa quais são os elementos fundamentais para que futuros professores compreendam as múltiplas territorialidades que compõem uma proposta curricular a partir do raciocínio geográfico. Então, antes de entrar de fato no tema do raciocínio geográfico, eu acho que é importante perpassar pela questão do currículo, né? Principalmente levando em consideração que a Base Nacional Comum Curricular traz esse tema do raciocínio geográfico. Então, acho que é importante aclarar algumas coisas a partir do currículo. Pode passar, Agatha. Bom, o que é um currículo, né?
O Michael Young, que é um sociólogo da educação, ele traz que o currículo ele é um conjunto de relações de poder e, por isso mesmo, ele é uma construção social e ele é passível de mudanças. Então, a todo momento, a gente sabe que o currículo é um território em disputa, né? E a todo momento ele reflete interesses, ele inclui algumas coisas em detrimento de outras, né? Ele estratifica o conhecimento e valoriza algumas coisas em relação às outras, a partir do interesse de quem está o elaborando, né? E a Base Nacional Comum Curricular, ela não é diferente, né? Ela estratifica o conhecimento, ela valoriza algumas coisas em detrimento de outras, como qualquer outro currículo. Pode passar, Agatha. Bom, e aí o Michael Young, ele traz um conceito muito importante, que é o conceito do conhecimento poderoso. Nesse conceito, ele diz o seguinte, que nenhum conhecimento é igual, que esse conceito é um conceito sociológico e um princípio curricular, né? Ele diz que o conhecimento ao qual os alunos têm acesso na escola, ele é diferente do conhecimento que o aluno tem em casa. Né? Então, ele tem os saberes prévios, ele tem os conhecimentos prévios, mas a escola, ela deve ser o lugar de construção do conhecimento poderoso. Então, o aluno, ele tem que sair... Claro que a gente sabe que não existe uma igualdade, mas tem que ter uma equidade no ensino. Os alunos entram cada um sabendo, né, alguma coisa, tendo acesso a alguma informação, mas quando eles são formados, é necessário que ao saírem da escola, eles tenham ali uma equidade no ensino. Né? E aí, por isso, o conhecimento cotidiano, quando a gente pensa nos saberes prévios dos alunos, que é o conhecimento cotidiano, ele é diferente do conhecimento escolar, do conhecimento científico. Tá? Então, a gente tem que ter muito claro que é aquela coisa, o conhecimento, ele não pode estar ao redor do professor. O conhecimento, ele tem que estar ao redor do aluno. Né? Contudo, é muito importante a gente deixar claro o seguinte, que o professor, ele não sabe o mesmo tanto que o aluno. O professor, ele tem que saber mais, porque se ele não souber o que ensinar, ele não tem função, né? Então, é importante que a gente saiba o nosso papel enquanto professor diante do aluno. Pode passar, Agatha, por favor. Bom, e aí, como eu havia dito, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um currículo como qualquer outro. E como é que foi o processo de construção desse currículo? É importante deixar isso claro aqui. Ele teve 3 versões. A primeira e a segunda versão, elas foram desenvolvidas pela mesma equipe, ainda no governo Dilma. A terceira versão, ela foi finalizada por outra equipe, né, após a deposição do governo da Dilma Rousseff, e foi finalizada por essa terceira equipe. E essa terceira equipe, ela afirma que recuperou componentes das 2 versões anteriores, né, como, por exemplo, algumas habilidades. Então, há essa justificativa da terceira equipe. Pode passar, Agatha, por favor. E aí, o que a Base Nacional Comum Curricular traz, né? Ela traz alguns pontos, e aí eu vou colocar aqui a minha posição frente à base. Acredito que a base, ela tem sim suas limitações, como qualquer outro currículo, mas ela traz mais avanços do que retrocessos. Então, eu quero deixar isso muito claro, que é o que eu compreendo da Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental, tá? Então, vamos lá. E ela traz alguns conceitos. Quais são esses conceitos que são apresentados na BNCC da Geografia do Ensino Fundamental? A resolução de problemas, o raciocínio geográfico, a situação geográfica, o uso de conhecimentos geográficos para compreender a interação sociedade-natureza. Ela estabelece conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico. Ela busca desenvolver autonomia e senso crítico do aluno, né? E ela diz que o desenvolvimento do raciocínio geográfico deve se dar a partir da mobilização do pensamento espacial, utilizando diferentes linguagens cartográficas. Então, ela busca, de certa forma, contemplar esse conhecimento poderoso que é defendido pelo Michael Young. Pode passar, por favor. Então, a partir das habilidades postas na Base Nacional Comum Curricular, é possível trabalhar múltiplas territorialidades,
abordando diversos conteúdos. Então, é muito importante dizer o seguinte, que o conteúdo ele não está posto na Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, há um equívoco de muitas pessoas que acreditam que o conteúdo está posto ali, ele não está. O conteúdo, ele surge a partir das habilidades que nós elencamos, que nós iremos trabalhar diante de uma dada situação geográfica, a partir de uma pergunta geográfica. E é isso que eu vou falar aqui um pouquinho. Né? Pode passar, Agatha. Então, o Paulo César da Costa Gomes, ele diz que o terreno da ciência e geografia, né, ele não se define pela posse de um objeto, o espaço geográfico, mas a partir da questão que é dirigida a um fenômeno. Então, o tipo de questão construída pela ciência da geografia é aquela que se interroga sobre a ordem espacial desses fenômenos, tá? Pode passar, Agatha. Então, não adianta termos ali apenas um recorte do espaço. Nós temos que ter muito nítido, muito claro para nós, professores, qual é a pergunta que nós vamos fazer diante desse espaço. E o Paulo César da Costa Gomes diz que o que irá garantir uma análise geográfica é a pergunta dirigida a uma determinada situação. E aí, o que é uma pergunta efetivamente geográfica? Uma pergunta geográfica, ela permite responder por que as coisas estão onde estão, por que espaços com características similares reagem ao mesmo fenômeno de formas distintas? Por que espaços com características diferentes reagem ao mesmo fenômeno de maneiras similares? Por que um dado fenômeno acontece aqui e não ali? Então, a partir do momento em que a gente começa a indagar essas perguntas, a partir de uma pergunta maior, nós conseguiremos fazer uma análise efetivamente geográfica, mobilizando um determinado raciocínio que é exclusivo da ciência geográfica, o raciocínio geográfico. Pode passar. Então, independente da territorialidade que a gente estiver estudando, né, que a gente estiver analisando, o que trará uma análise geográfica para a investigação é a pergunta que é dirigida a essa territorialidade. Tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo. Pode passar, Agatha, por favor. E aí, eu trouxe aqui uma situação recente, acho que todo mundo conseguiu visualizar isso na mídia, né? Que é a situação dos indígenas Yanomami. E aí, eu tenho essa situação geográfica. E de que forma, como é que eu vou abordar isso, né? Então, eu coloquei aqui como pergunta orientadora, pergunta geográfica para essa situação a seguinte: de que maneira a garantia de proteção às terras indígenas Yanomami pode contribuir para a manutenção de vida desses povos e para a preservação da biodiversidade local? Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe algumas linguagens, né, para a gente poder estar observando aqui, e queria que vocês estivessem fazendo o exercício de estar analisando, né, e buscar responder aí com vocês. Depois a gente pode abrir para discussão a respeito disso, porque acho que a ideia é bem essa mesmo, né, discutirmos conjuntamente. Mas eu queria que vocês observassem, fizessem os exercícios que eu vou solicitar aqui, né? Então, aqui nós temos um mapa, né, onde está representado as terras indígenas Yanomami. Então, a gente tem os povos Yanomami na Venezuela e no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, nós temos povos Yanomami em Roraima e no Amazonas, né? E aí, pode passar, por favor. Bom, aqui tem uma imagem de satélite, é uma imagem de 2022, se eu não estou muito enganada. 2021. É um mosaico de imagens de radar da curva do rio Uraricoera, próxima à região de Huaycás. E a maior cicatriz que a gente consegue visualizar aí é onde se localiza o garimpo chamado Tutuzão do Matum. Então, pensem comigo, a gente tem ali um leito de um rio, né? E aí temos algumas manchas ali, algumas cicatrizes, que são cicatrizes de garimpo. E essa maior, né, é a do Tutuzão do Matum.
Esse garimpo, essa imagem, ele é de 2021, nós estamos em 2023. E aí sabemos que no ano de 2022 houve um avanço muito significativo do garimpo nas terras Yanomami, né? Então, eu queria que vocês fossem observando aí o que é possível ver nessa imagem de satélite. A gente consegue visualizar algumas cicatrizes, umas maiores, outras menores, conforme vai o leito do rio. Pode passar, Agatha, por favor. Aqui nós temos uma área de garimpo em território Yanomami. Então, o que é possível observar olhando essa imagem aí? Nós temos, na parte de baixo, uma quantidade grande de barracas, né? Isso que está em azul são barracas de acampamento. Nós temos uma área desmatada, né? Temos aí algumas árvores, temos a área desmatada e temos aí a área de garimpo, né? Onde a gente tem a coloração da água é diferente em diferentes lugares, né? Essa água que a gente tem represada no meio aí tá meio esverdeada, meio azulada, né? Então é nítido que é uma água contaminada. Pode passar, por favor. Essa segunda imagem, ela assusta um pouco quando a gente olha, porque é literalmente no meio de uma floresta, né? Uma floresta fechada. E aí a gente tem que se questionar como é que o garimpo chega nesse lugar, né? Como é que ele estava chegando até aí? Não tinha como chegar por terra, não tem caminho por terra para chegar aí. Então a gente tem uma área de garimpo no meio de uma floresta fechada, né? E aí é possível visualizar no canto direito dessa área de garimpo uma barraca despedaçada, não sei se todos estão conseguindo observar, né? E essa área exposta, né? Pode passar, por favor. Aqui temos uma outra imagem, também mesmo muito próxima da imagem anterior. Uma floresta fechada, né? A área exposta e área de garimpo. Aí, ali nessa imagem, a gente consegue visualizar na parte esquerda superior um trilho, né? Mas eu não sei se é possível chegar um carro através desse trilho. Então, vão ficando aí os questionamentos. Como é que as pessoas chegam até esse local? Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe um quadro sobre os cursos d'água impactados pelos garimpos nas terras indígenas Yanomami. E aí, esses dados são de 2021, né? São dados do Sistema de Monitoramento do Garimpo Legal das Terras Indígenas Yanomami. E aí nós temos os cursos d'água. Eu queria que vocês observassem o curso d'água e o trecho impactado pelo garimpo. O rio Uariricoera, aproximadamente 150 quilômetros de impacto pelo garimpo. Deixa eu ver um outro que tem bastante. O rio Mucujaí, médio curso, aproximadamente 150 quilômetros. Então, o trecho impactado pelo garimpo, ele não fica no local imediato do garimpo, né? Ele vai conforme o curso do rio. Então, se a gente tem uma contaminação por mercúrio em um determinado local do garimpo, ela não vai ficar restrita àquele local. Ela vai abranger outros lugares, né? Outras escalas para além daquela escala imediata do garimpo. Pode passar, por favor. Aqui nós temos uma manchete de 2021, 22 de junho de 2021. Mineração e garimpo disputam área maior do que a Bélgica dentro da terra indígena Yanomami. Ataques recentes de garimpeiros na região de Palimiu. Sumiu aqui para mim a apresentação. Ataques recentes de garimpeiros na região de Palimiu são a ponta do iceberg em um território em que mais de 3 milhões de hectares estão formalmente requeridos por mineradores, em 500 pedidos registrados na Agência Nacional de Mineração. Leiam. O que tem de errado nessa manchete? Ataques recentes de garimpeiros na região de Palimiu são a ponta do iceberg em um território em que mais de 3 milhões de hectares estão formalmente requeridos por mineradores. Como é que uma terra
que é indígena, demarcada, está sendo solicitada, né, formalmente requerida por mineradores. Olha aí um grande problema, né? Se ela já é indígena, ela não tinha que estar sendo requerida. Pode passar, Agatha, por gentileza. E aí a gente tem essa notícia abaixo aqui, né? É uma notícia de 21 de abril de 2022, que diz o seguinte: destroem nossa floresta, temos medo, violentos. Os relatos dos Yanomami sobre garimpeiros na maior reserva do país. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami, vem enfrentando nos últimos anos o aumento desenfreado da exploração ilegal de ouro. Ano passado, o garimpo avançou 46% na região, a maior devastação da história em quase 30 anos de homologação do território. Esta alta impacta não somente os rios e a floresta, mas também a segurança das comunidades, costumes e a saúde dos indígenas. No relatório Yanomami sob ataque, divulgado no último dia 10, a Rutucara Associação Yanomami listou depoimentos dramáticos de homens e mulheres Yanomami que são obrigados a conviver com os garimpeiros dentro do próprio território. Por segurança, as pessoas que depuseram aos pesquisadores durante a elaboração do relatório não foram identificadas. Elas fizeram relatos sobre ataques e conflitos, violência sexual contra mulheres e crianças, medo do avanço desenfreado e planos para reverter esse cenário. Pode passar, Agatha, por gentileza. Então, para a gente poder compreender as múltiplas territorialidades demandadas pelos currículos, os professores devem conseguir compreender situações geográficas por meio da mobilização do raciocínio geográfico. Então, quando eu trago para vocês aqui algumas linguagens que dizem respeito sobre essa situação geográfica dos povos Yanomami em situação de garimpo, né, as terras em situação de garimpo, a gente tem aí uma territorialidade, né? E para a gente poder compreender essa territorialidade, a gente precisa mobilizar o raciocínio geográfico. Então, quando eu trago ali aquele quadro onde tem a abrangência do fenômeno, que está falando sobre os cursos dos rios que são contaminados, a gente está pensando na escala geográfica. Quando a gente pensa de não ficar apenas no local de qual é a abrangência desse fenômeno para além de Roraima, para além do Amazonas, né? Nós tivemos aí agora no início do ano, esses povos foram retirados, né, foram resgatados, a gente teve uma intervenção do governo, né, para poder melhorar um pouco a situação desse povo, porque essa tragédia já estava anunciada, gente, há muito tempo. Isso não foi agora, em 2023. Esses dados que eu trouxe são de 2021, são de 2022, 2 anos atrás. E aí, só agora, em 2023, que isso veio à tona. Então, era uma tragédia anunciada. E aí, a gente tem que questionar por que e se fosse em Minas Gerais, e se fosse em Santa Catarina, onde a gente tem comunidades, onde a gente tem povos indígenas, o olhar seria o mesmo sobre a população? Por que lá? E se fosse aqui? Qual seria a abordagem, né? De fato, a gente teria essa venda para a situação que está acontecendo com os povos Yanomami, que a gente sabe que não acabou, que eles ainda estão vivenciando diversos conflitos. Então, assim, para a gente poder compreender diferentes territorialidades, a gente tem que mobilizar o raciocínio geográfico. Então, isso é pensar geograficamente, a gente ter uma situação geográfica, a gente ter uma pergunta, a gente trazer diversas linguagens para construir um efetivo raciocínio. Passa para mim, Agatha, por gentileza. Então, o que é o raciocínio geográfico, né? A gente tem uma publicação muito escassa a respeito da definição dos elementos que constituem esse modo de pensar da geografia. A gente tem muitas pesquisas que dizem ele é um modo de pensar exclusivo da ciência geográfica, ele é um pensamento da geografia, né? Só que, assim, quais são os elementos envolvidos neles são escassas as publicações. Dentre essas publicações, eu trouxe aqui uma citação da Sônia Castelar e do Eric de Paula, que eles dizem o seguinte: o desenvolvimento do raciocínio geográfico ele perpassa por 5 campos de conhecimento, que é a representação espacial, os conceitos de relações espaciais, os processos cognitivos, as categorias e princípios geográficos e a situação geográfica. Então, esses autores,
eles dizem que esses campos eles atuam como conteúdos procedimentais, conceituais e factuais no processo de ensino e aprendizagem em geografia, permeando a relação espaço, tempo e sujeito. Então, eles se baseiam nesse modo de pensar, no pensamento espacial, como esse conteúdo procedimental conceitual para o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Então, eles defendem que o raciocínio geográfico ele deve ser desenvolvido a partir do pensamento espacial. Passa para mim, Agatha, por gentileza. Então, o raciocínio geográfico, ele é um modus operandi da ciência geográfica que permite a produção de conhecimento, né? A partir do quê? A partir da operação de conceitos geográficos, cartográficos, demográficos, a partir de competências e de aptidões. Pode passar. Então, nós defendemos, e aí quando eu trago aqui no plural, porque esse estudo, né, é um pouco um recorte do que a gente vem desenvolvendo no grupo de estudos em pesquisa e ensino de geografia, o GPGEL, da UFMG, que é a minha casa. Estou trabalhando na UFJF, trabalho na UFJF, sou servidora da UFJF, mas eu fiz o meu doutorado todo na UFMG, e o grupo de pesquisas, o GPGEL, do qual eu participo até hoje, né, essa ideia é muito discutida nesse grupo, o qual também o professor Jackson faz parte. Então, por isso que eu trago as coisas às vezes no plural. Eu falo, nós pensamos, nós defendemos. Está muito focado nesse grupo. Vocês são de grupos de pesquisa e sabem como que essa construção é coletiva, né? Construções de ideias são coletivas em grupos de pesquisa. Então, nós defendemos no GPGEL que o desenvolvimento do raciocínio geográfico ele está baseado na pergunta geográfica sobre uma determinada situação geográfica, nos conceitos estruturadores e estruturantes da geografia e no tripé metodológico da geografia. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles aqui agora. Passa para mim, Agatha, por favor. Então, eu trouxe aqui um esquema, né, que é um esquema gráfico, para a gente poder pensar um pouco o que seria, né, o raciocínio geográfico. Então, nós temos uma situação geográfica, né, e aí a gente está baseado muito na ideia da Maria Laura Silveira, que ela diz o seguinte, que a situação geográfica ela é formada por um conjunto de eventos e que a combinação diferenciada desses eventos é que constituem as especificidades do lugar. Então, dessa maneira, uma situação geográfica é uma localização material e relacional de sítio e situação e condiz, né, a uma pergunta geográfica que abrange o momento da sua construção e seu movimento histórico. Então, ela não é apenas um recorte do espaço, ela é um recorte do espaço vivo, né, onde a gente tem ali diferentes eventos, diferentes fenômenos atuando em conjunto, né? E aí, como é que a gente interpreta essa situação geográfica? A partir da pergunta que a gente faz a essa situação. Como eu disse anteriormente, essa pergunta ela tem que ter outras perguntas embutidas. Por que aqui, não ali? Por que fenômenos com características similares respondem, né, a espaços diferentes de formas similares, né? Então, a gente tem a pergunta geográfica, e aí essa pergunta geográfica ela tem que permitir que o sujeito consiga mobilizar os conceitos estruturadores e estruturantes da geografia. Quais são? O espaço. E aí, gente, pensando sempre que o espaço da geografia é o espaço geográfico, onde coexistem homem e natureza, é aquele espaço vivo, não um espaço como um palco, né? É o espaço vivo, onde a gente tem ali uma série de fenômenos ocorrendo, uma série de componentes espaciais, uma série de processos. Então, é um espaço vivo. A escala aqui, que também é um conceito estruturador da geografia, ela não é escala cartográfica. Ela é escala de abrangência do fenômeno, como eu mencionei a respeito de até onde um fenômeno atinge, qual é a abrangência desse fenômeno sobre aquele espaço. Fica só ali ou não? Então, é isso que a gente pensa na escala. Os processos eles são de natureza física, social, tá? E eles variam conforme a situação geográfica que a gente tá analisando. Então, quando a gente analisa uma situação geográfica dos povos indígenas Yanomami com garimpo,
a gente tem determinados processos ali que não estariam em uma outra situação geográfica. Então, mineração, a gente tem apropriação de território. Então, são esses processos, alguns componentes espaciais que dizem, né, dessa dinamicidade da situação geográfica. E o tempo. Quando a gente pensa no tempo da geografia, a gente não pensa naquele tempo geológico, a gente pensa no tempo histórico, que diz da rugosidade, da simultaneidade, né, da multiplicidade, da porosidade. Então, a gente tem que compreender o seguinte: ao mesmo tempo que nós estamos aqui, agora, né, tendo essa aula, a gente tem esse fenômeno que acabei de mostrar, essa situação geográfica ocorrendo ainda lá em Roraima. A gente tem povos indígenas sofrendo com essa questão do garimpo. E a gente pensar o seguinte: ao mesmo tempo que a gente tem acontecendo em Roraima, a gente tem, talvez, na Bolívia não acontecendo. Então, é pensar nessa simultaneidade, né? O que acontece aqui e não ali, o que está acontecendo ao mesmo tempo agora, né? E aí, como é que a gente pensa nesses conceitos estruturadores da geografia e estruturantes também? Operando com um tripé metodológico. A gente localiza, a gente descreve e a gente interpreta. Então, localiza onde, ela permite a gente responder onde isso está acontecendo, descreve como, então a gente consegue explicar a partir da descrição o como, e a partir da interpretação a gente consegue responder o porquê. Então, só quando a gente pensa no espaço, na escala, no tempo, nos processos, localizando, descrevendo, interpretando, é que a gente vai conseguir mobilizar um raciocínio geográfico para poder compreender a espacialidade de um dado fenômeno. Isso é muito complexo e não é nada fácil. Tá? Então, quando a gente pensa em como a gente opera com tudo isso, não é algo fácil. A gente tem que superar essa questão da fragmentação, né, do ensino de geografia. Eu sempre falo com os meus alunos, principalmente do estágio, que nós não temos geologia, ensino de geologia, geologia escolar, cartografia escolar, geomorfologia escolar, geografia da população escolar. A gente tem geografia na escola. E mesmo assim, estamos aí lutando para que ela continue na escola. Então, quando a gente pensa nessa questão de lutar para a geografia continuar na escola, a gente tem que ter muito nítido que nós temos que ter um rigor científico a ensinar geografia. A gente tem que ter um método, né? E aí, e pensar assim, o que eu trago aqui é uma proposta para o desenvolvimento do raciocínio geográfico. É uma metodologia, uma proposta metodológica. Outras podem existir também. Contudo, a gente não pode deixar de considerar escala, espaço, tempo, processos, localizar, escrever, interpretar, e muito menos isso solto de uma situação geográfica. Então, isso tem que fazer sentido para a gente, fazer sentido para os nossos alunos. Pode passar, por favor. Então, só para a gente poder retomar, eu já estou finalizando. O currículo, ele é um território em disputa. Ele é um jogo de inclusão e exclusão. E os currículos nacionais, eles são importantes, necessários, e como ressaltado pelo Michael Young, eles podem não ser a salvação da educação, como eu acredito de fato que não seja a salvação. Mas a sua ausência, ela tende a levar às desigualdades escolares, sobretudo junto às camadas populares. Então, a gente não pode deixar de ter um currículo, tem que ter um currículo nacional. Antes da BNCC, era o PCN, né? Eram os PCNs. As habilidades postas na Base Nacional Curricular, elas permitem trabalhar com diversas territorialidades, dando margem para a abordagem de diversos conteúdos. Então, eu volto a dizer, o conteúdo ele não está na Base Nacional Comum Curricular. Ele surge a partir das habilidades, da situação geográfica, da pergunta geográfica. E para que os professores consigam trabalhar diferentes territorialidades que compõem uma proposta curricular, e aí eu coloco aqui os professores, né, e os futuros professores, os docentes e os futuros docentes, é necessário, primeiramente, a operação com elementos que constituem o fazer geográfico, que são operar com raciocínio geográfico a partir de uma pergunta efetivamente geográfica. Pode passar, por favor.
E aí é isso, queria abrir aqui para perguntas mesmo, queria ouvir vocês, né? Coloco-me à disposição, já coloquei meu e-mail aí no início da apresentação. Quem quiser tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato também, me coloco à disposição. Obrigada. Obrigada, professora. Nossa, que conversa potente, assim. É muito interessante partir esse conhecimento, essa metodologia do estudante. E que eu acredito, assim, que agora, principalmente, já podendo falar, né, do contexto pós-pandemia, isso é crucial, né, para o processo de ensino-aprendizagem. E poder utilizar da BNCC nas brechas que ela nos possibilita, né? Se ela nos possibilita isso, essas potencialidades, é necessário ser trabalhado, é necessário utilizar esses recursos e caminhar por isso, né? Muito obrigada, muito bom mesmo ouvir um pouco mais do raciocínio geográfico por meio das investigações, né? Por meio das perguntas norteadoras que, de fato, trazem o estudante para o processo. E a gente pode abrir para conversa, né, posteriormente. Acho que a gente abre um bloco depois, né, para falar melhor. Mas muito obrigada. Quem quiser se manifestar no chat, por favor, sinta-se à vontade. E quem perdeu o início da conversa, depois estará disponível no YouTube, tá? Depois a gente coloca todas as informações aqui. Eu vou parar de compartilhar para o professor Jackson seguir. Posso ir, Agatha? Pode sim, ficar à vontade, por favor. Tá, ok. Vou compartilhar minha apresentação. Enquanto isso, eu quero já agradecer de antemão a professora Rosa, a Agatha, todo a Lepegel pelo convite. Tem sido um prazer imenso acompanhar os trabalhos de vocês, né? E a gente se conheceu lá em Salvador, no IMPEG, e numa oficina que eu ofereci no evento, e desde então a gente tem mantido esse contato, e é isso que a professora Rosa falou, né? De todas as questões que envolvem a pandemia, essas potencialidades de troca foram as que permaneceram e, de fato, talvez seja o melhor que essa pandemia pode nos oferecer, né? Então, boa noite a todos que estão aqui, a todos e todas. Eu quero também avisar que a minha internet está um pouco instável hoje, então talvez em algum momento eu vá travar, vai ter um pequeno delay. E a banda toca, né, gente? A gente continua aqui, a Agatha me sinaliza. Se ficar muito ruim, eu retomo, tá bom? Agatha, fica à vontade para me interromper. Se ficar muito ruim, porque eu tento trocar, tentar talvez entrar pelo celular, porque hoje está um pouco complexo aqui, ok? Vou começar então. É, Depois dessa aula da professora Patrícia, né, pessoal, fica até um pouco difícil de retomar, assim, porque é uma fala muito potente e muito mobilizadora, né? Assim, eu sempre saio incomodado depois que eu ouço a professora Patrícia falando, porque realmente é muito significativo tudo que ela propõe, que ela tem feito no trabalho dela. Eu vou falar um pouco, então, sobre o ensino por investigação e retomando um pouco também do que a professora Patrícia trouxe para a gente em relação a alguns aspectos. Mas antes disso, eu quero falar. Tá cortando minha apresentação para vocês ou tá cortando, né? Não, tá bom? Acho que dá para entender sim. Acho Deixa que eu tá ver. cortando um pouquinho, mas dá para. Ok. Vamos continuar. Se der muito ruim, a gente tenta de outra forma. Aí eu te envio, Agatha, você Tu compartilha pode para me mim. enviar, eu compartilho, se tu achar melhor. Na hora que eu testei, tá tudo certo, né? Pois é. Vou parar aqui o compartilhamento, pessoal, só para enviar para a Agatha, ou vou tentar novamente. Deixa eu ver aqui. Vou tentar só mais uma vez, Agatha. Se não der Uhum, certo, eu te encaminho, tá ok? bom. Acho que agora foi, né? Foi. Vai ficar com essa aba aqui em cima aparecendo, pessoal, porque senão acaba cortando, tá bom? Então, vou retomar, Agatha. Obrigado, Tá viu? ótimo. Então, vou falar um pouco sobre ensino por investigação, mas também dizer, né, assim, contextualizar um pouco de onde que eu falo. É importante pensar nessa perspectiva do lugar de fala.
Eu sou doutorando e atualmente também leciono no ensino superior, mas eu sou há bastante tempo não, né, gente? Mas há um tempo significativo, professor da educação básica. E sendo professor da educação básica, ainda no meu processo de formação inicial, me surgiram alguns incômodos que foram potencializados a partir do meu início de carreira como professor de geografia da educação básica. Uma situação específica me mobiliza muito. Logo no início da minha trajetória docente, eu lembro que um aluno me questionou assim, qual era a diferença entre a geografia e a história ao ensinar sobre a Guerra Fria. Assim. E, obviamente, eu tentei ali responder da forma como eu conseguia, mas eu entendi que eu não sabia essa diferença ainda. E se eu, que era professor de geografia, não sabia essa diferença, como é que meu aluno do 8º ou 9º ano, não me lembro, conseguiria perceber essas diferenças? Então, isso começou a mobilizar alguns incômodos que eu já percebia na minha formação inicial, no que tangia ao ensino e as práticas de ensino em geografia. Assim. Então, eu comecei a me questionar o que se leciona em geografia, o que deveria ser ensinado em geografia e como ensinar geografias. E eu percebi que o que seleciona em geografia, seleciona dessa forma há muito tempo, há bastante tempo, e isso me incomodava também. E ao ingressar na pós-graduação, no mestrado, né, orientado pela professora Valéria Roque, participando também do GPGEL, do grupo que a professora Patrícia participa e é coordenado pela professora Valéria Roque e o professor Roberto Valadão, isso começou a ficar, para mim, um pouco mais compreensível. E essas 3 questões, que eram bastante incômodas para mim, começaram a se assentar um pouco, bem pouco, porque elas ainda permanecem, mas elas foram significativas para a minha busca em relação a como superar o que seleciona, geralmente, no ensino de geografia, compreender o que deveria ser ensinado no ensino de geografia e como ensinar geografia, efetivamente geografia, e não como a professora Patrícia colocou, geomorfologia, geologia, climatologia, que é o que geralmente a gente encontra tanto na formação docente inicial em geografia, quanto na educação básica. E foi nesse lugar de incômodo que eu encontrei o ensino por investigação. Eu já era um grande entusiasta das metodologias ativas, desde o início da minha trajetória quanto professor de educação básica, ainda tateando muito, ainda sem compreender de fato o que eram essas metodologias ativas, e através das metodologias ativas eu encontrei o ensino por investigação, que não é uma metodologia ativa, isso é importante ser demarcado. O ensino por investigação é uma abordagem didática, ok? É uma abordagem didática no sentido de ele corresponde àquilo que o professor entende quanto concepção de ensino e aprendizagem. São as escolhas teórico-metodológicas que o professor faz da sua aula, assim, desde o processo de planejamento até a avaliação daquela sua aula. Então, tudo isso compõe aquilo que o professor entende quanto abordagem didática. Então, o ensino por investigação ou a abordagem didática investigativa, ela se contrapõe ao ensino por exposição, a abordagem didática expositiva, que é o que geralmente a gente encontra na maior parte das salas de aula. Então, eu afirmo que as abordagens didáticas não estão diretamente relacionadas a uma estratégia metodológica específica, mas sim às formas como o professor concebe, constrói e conduz suas aulas, além de agir e interagir de forma a suscitar o desenvolvimento de temas e conteúdos com seus alunos. Então, eu encontrei nessa abordagem didática investigativa uma potencialidade para romper com a descrição e a informação de fatos, fenômenos, componentes parciais de forma fragmentada, que é o que geralmente a gente encontra ainda nas aulas de geografia, o livro didático tomado como currículo e atividades vinculadas do cotidiano e do conhecimento prévio dos alunos. Então, o ensino por investigação me possibilitou ver tudo isso que eu entendo quanto uma possibilidade a esse ensino de geografia que ainda é, como a Agatha, como a professora Patrícia colocou, fragmentado. Então, o que de fato é o ensino por investigação? Além de uma abordagem didática, o que compõe esse ensino por investigação? Tá? A Agatha, se travar, você me avisa, mandando um chat, faz alguma coisa que eu retomo, tá bom? Tá bem tranquilo, pode continuar. Tá ótimo, então. Então, o ensino por investigação. Como saber, por exemplo,
isso que a gente faz é ensino por investigação. Eu vejo alguns professores, quando eu falo de ensino por investigação, vários deles relatam momentos de trabalho com ensino por investigação, acham que a atividade, o ato de pesquisar, de fato, é ensino por investigação, e é um pouco mais complexo que isso. Então, o ensino por investigação, como é que a gente pode saber? Os alunos são imersos em uma situação problema a ser investigada? O ensino por investigação dialoga diretamente com a metodologia ativa da aprendizagem baseada na resolução de problemas. Há sempre um problema a ser investigado. Existem questões que levam à elaboração de hipóteses ou respostas com justificativas, ou são apenas questões fechadas, muito parecido com o que a gente tem nos livros didáticos, que não possibilitam o aluno, de fato, elaborar uma reflexão sobre o que está sendo discutido e apresentado. As atividades apresentam possibilidades de testagem de hipóteses ou respostas. Quando a professora Patrícia fala sobre conhecimento escolar, ser o conhecimento científico, a gente não pode esquecer isso jamais. E quando a gente parte de uma perspectiva do conhecimento científico, o método que a gente tem que usar também é um método científico, ou seja, a gente tem que favorecer com que esses alunos elaborem, testem hipóteses, e não apenas copiem as respostas no livro didático, ou que a gente responda muito mais do que pergunte, que é o que geralmente acontece. Os alunos, eles atuam ativamente no processo de construção do conhecimento? As atividades ou perguntas desafiam e mobilizam os alunos? Os professores participam desse processo como formuladores de problema? Existem elementos de escolha, como seleção de perguntas, contexto de aplicação ou método de investigação? Ou é apenas um fato dado e o aluno simplesmente interage com aquilo, respondendo as perguntas já pré-estabelecidas e que não mobiliza muito pouco esse aluno porque ele sabe a resposta. Não há reflexão nesse sentido. Os alunos eles são ensinados sobre o processo de pesquisa e investigação. Eu percebo muito que os alunos utilizam muito a internet durante as aulas, né? E eles acham que sabem pesquisar. E, infelizmente, o que a gente vê ainda é que esses alunos não sabem o que de fato é a pesquisa, não sabem o que é a investigação, e eles precisam ser ensinados sobre isso. Faz parte do método científico. Então, habilidades transferíveis relevantes como autonomia, criticidade, trabalho colaborativo são exercidos ao longo das nossas aulas. Os alunos refletem sobre o processo de construção do conhecimento e há possibilidade de mudança conceitual e aprendizagem significativa. Nossas perguntas, elas são quase norteadoras para a gente compreender se o que a gente faz é ensino por investigação ou apenas ensino por exposição. E é importante já deixar aqui muito claro que eu não acho que a aula expositiva, por exemplo, ela seja um problema em si. Eu acho que somente a aula expositiva, dialogando muito pouco com questões do espaço geográfico, como a professora Patrícia trouxe, colocando esse aluno para participar ativamente da aula, né? Porque eu costumo muito ouvir as pessoas falando que o trabalho com ensino por investigação ou com as metodologias ativas é colocar o aluno como protagonista. Assim como o professor também é protagonista. O professor quem formula os problemas, é ele quem seleciona a situação geográfica, é ele que coloca esse aluno, que favorece com que esse aluno participe de uma investigação. Mas esse aluno tem que participar efetivamente, não só responder perguntas, ouvir o que o professor fala, a gente costuma falar muito, o professor fala bastante, ouvir o que o professor fala e reproduzir aquilo em uma atividade ou em uma prova. Então, a gente está falando de desenvolver nos nossos alunos, juntos aos nossos alunos, habilidades investigativas, como observar e coletar dados para resolver problemas ou responder perguntas, associar evidências para elaborar hipóteses e sistematizar os resultados de investigação. Essas habilidades, são 3 habilidades apenas que eu selecionei, mas há mais possibilidades de aprendizagem no que diz respeito ao ensino por investigação, mas eu acho que essa pode ser um núcleo duro do que seria o ensino por investigação, e o que ele pretende fazer, como mobilizá-lo, mas só faz aquilo, só desenvolve aquilo, só favorece aquilo aos alunos, o professor que sabe fazer isso também. Então, se o professor não souber observar e coletar dados, associar evidências, elaborar hipóteses, sistematizar resultados de investigação, ele não vai conseguir favorecer isso aos alunos, assim. O ensino por investigação já é uma abordagem didática consolidada, por exemplo, nas ciências naturais há bastante tempo. Nós temos trabalho da educação infantil com ensino por investigação, as quais as pedagogas trabalham com essa perspectiva na educação básica. Já temos aqui, em outros lugares do mundo, como na Austrália, na Nova Zelândia,
currículos que são elaborados a partir do ensino por investigação na formação docente, inclusive em geografia, coisa que a gente ainda vê pouquíssimo aqui no Brasil. Então, o ensino por investigação já é uma possibilidade há algum tempo, né? Tem os autores clássicos que já falam sobre isso. O John Dewey e David Alsop, eles apontam muito bem a resolução de problemas, a mobilização, a mão na massa dos alunos como possibilidades, dialogam muito com o ensino por investigação. Então, o que a gente tem tentado fazer, e mais uma vez eu coloco aqui a fala da professora Patrícia, quando eu falar gente, nós, eu estou referindo ao GPGEL, o grupo que a gente faz parte, que esse é um pilar do trabalho do GPGEL. Então, como é que a gente compreende o ensino de geografia por investigação? E não só o ensino por investigação. A gente sempre parte de uma situação geográfica. Vou passar rapidamente pela situação geográfica, a professora Patrícia já falou, e falou muito bem. A gente utiliza a Maria Laura como referência, como base, para discutir o que vem a ser uma situação geográfica. Então, ela supõe uma localização, um conjunto de eventos que ocorrem e constituem uma dada situação espacial decorrente de processos múltiplos que atuam sobre componentes físicos naturais, físico natural ou social, e que ocorre também em função da interação desses componentes. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, que eu costumo usar muito durante as minhas aulas com o 6º ano, que é, no ano passado, né, a região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis especificamente, ocorreram várias chuvas e vários deslizamentos, vários desmoronamentos nessas localidades. E aqui para a gente está a situação geográfica, né? A gente tem aqui vários componentes, desde o relevo, a pluviosidade, as construções, as pessoas, o tipo de ocupação do solo. Então, isso para a gente constitui uma situação geográfica. E a BNCC indica o trabalho com a situação geográfica, né? É através dessa situação geográfica que a gente desenvolve as nossas aulas, que a gente favorece o desenvolvimento Professor, está travando um pouco agora. das habilidades, competências por ela Professor, e está travando um pouco agora a tua fala. ok. Tá voltando. Ainda tá meio instável. Ai, gente, desculpa. Agora sim. Desculpa, gente. Faz parte, Faz imagina. parte, é coisa de tecnologia. Então, eu estava dizendo da situação geográfica, né? Falei que a BNCC ela indica o trabalho com situações geográficas para que a gente possa desenvolver nossas aulas, e ela traz a situação geográfica, resgata a situação geográfica com possibilidade de romper com essas aulas sobre clima, sobre o relevo, sobre a população, sobre a cidade. A situação geográfica ela é muito mais complexa que isso, né? E como a Patrícia falou, o que a gente entende quanto conteúdo, né? A situação geográfica apresenta uma série de possibilidades de conteúdos a partir de uma pergunta que a gente faz para ela. Então, a gente rompe com essa perspectiva fragmentada do espaço urbano como conteúdo, o clima, o relevo, a vegetação, sendo que, quando a gente olha para o espaço geográfico, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, não faz sentido a gente fragmentar e estudar de forma separada e muito superficial, dado a complexidade que o espaço geográfico apresenta. O próprio Milton Santos ele fala, né, que a situação geográfica também ela é composta por uma série de eventos e que esses eventos não se dão isoladamente, mas em conjuntos sistêmicos, verdadeiras situações, e cada vez mais objeto de organização, seja na sua instalação, no seu funcionamento, no seu respectivo controle e regulamentação. Então, essa organização vai depender ao mesmo tempo da duração e amplitude de um evento, que a Patrícia colocou como escala, tempo, do nível da organização, depende dessa escala, da regulação e da incidência sobre uma área de evento. Então, o que nos interessa ao trabalhar com uma situação geográfica? Compreender como que, a partir de uma localização,
essa localização ela sofre influência de diversos componentes espaciais, e como esses componentes espaciais sofrem influência também dessa localização, quase no processo de se retroalimentar. Além disso, a BNCC também coloca os princípios do raciocínio geográfico. No GPG, nós trabalhamos com o modelo de raciocínio geográfico apresentado a vocês pela professora Patrícia, mas a gente compreende também que esses princípios do raciocínio geográfico, que muitas das vezes a gente compreende também como princípios científicos, devem compor esse processo de análise, de investigação de uma situação geográfica. Então, a gente deve favorecer, lá na pergunta geográfica, quando a Patrícia apresentou para vocês, a gente deve favorecer movimentos como analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Esses princípios eles devem ser resgatados, eles devem ser fundamentais para a gente conseguir elaborar, de fato, uma investigação que possa ser geográfica, e não somente qualquer investigação, senão a gente continua falando somente de componentes espaciais, e não de uma situação geográfica em si. Então, nós chegamos nesse modelo aqui no GPGL, que é um modelo de sequência didática, que é a forma como a gente entende que esse ensino por investigação pode ser materializado, de forma com que a gente favoreça também o raciocínio geográfico. Então, a gente entende que essa sequência didática ela é muito potente para o ensino por investigação. Então, como é que a gente constrói nossas sequências didáticas, que são nossas aulas mesmo, no GPGL? Assim. A gente parte de uma situação geográfica sempre. A partir dessa situação geográfica, a gente constrói a pergunta geográfica que a professora Patrícia apresentou, ou um problema. Dessa pergunta geográfica, desse problema, desdobram outras perguntas, que são perguntas norteadoras, né? São perguntas norteadoras para o professor. É para o professor saber quais atividades ele tem que construir para que essa pergunta norteadora seja respondida, para que no final o aluno possa, por exemplo, criar um arcabouço teórico que favoreça essa pergunta geográfica ser respondida. Então, a gente parte de uma situação geográfica, constrói uma pergunta geográfica a partir dessa situação geográfica, a gente faz um recorte, a gente faz uma escolha, e aí que eu vejo também que é um outro obstáculo. Então, quando a professora Patrícia fala que a BNCC não indica o conteúdo, e sim a situação e a pergunta, ela está coberta de razão. E como isso é difícil para a gente, como a gente está preso no livro didático, como a gente está preso ainda a ensinar relevo, dados demográficos, e como a gente tem dificuldade em compreender e ver a potencialidade de uma situação geográfica, que apresenta ali diversos conteúdos a serem trabalhados, a fim de desenvolver habilidades e competências, que é isso que a BNCC nos coloca. Então, você cria diversas atividades, né, que eu chamo aqui de momentos, pode ser momento 1, 2, quantos momentos o professor achar que seja necessário, mas por ser uma sequência didática, esses momentos, essas atividades, elas devem ter elo entre elas, né? Ou seja, uma atividade deve conversar com a outra, né? A gente deve utilizar, por exemplo, diversas linguagens em uma sequência didática, e essa sequência didática, as atividades dessa sequência devem sempre conversar, resgatar, voltar numa atividade, fazer com que esse aluno faça esse movimento de sempre se apropriar das linguagens, até a gente chegar no momento de responder a pergunta geográfica, né? Ou de resolver esse problema. Ou seja, é nesse momento aqui, pós resolver uma série de atividades, né? E nessas atividades, é nesse momento que a gente preconiza os princípios do raciocínio geográfico, ou seja, eu construo uma atividade com que o aluno possa, por exemplo, elaborar analogias, ok? Então, depois de responder todas as atividades, esse aluno está apto a responder uma pergunta geográfica, né? Se ele não conseguir responder essa pergunta geográfica, que pode acontecer, a gente volta e elabora uma outra pergunta geográfica a partir de uma mesma situação, ou seleciona uma outra situação geográfica que contemple as mesmas ou outras habilidades e competências preconizadas pela BNCC. Então, eu vou apresentar para vocês uma sequência didática elaborada a partir do ensino por investigação e também considerando o raciocínio geográfico, a mobilização e desenvolvimento do raciocínio geográfico. Então, essa sequência didática eu chamei de A Desigualdade Socioespacial na Cidade de São Paulo. É uma atividade, uma sequência didática que eu construí
para uma turma de 8º ano. Então, separei 3 habilidades que podem ser desenvolvidas junto a essa sequência didática, que é analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população, perfil etário, crescimento vegetativo, mobilidade espacial, analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e as condições de vida e trabalho, e também analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial, ao estudo de favelas, alagados e zonas de risco. Então, essa sequência didática aqui, ela possibilita o trabalho e o desenvolvimento trabalho com diversos conceitos, categorias, desde mobilidade espacial, região, segregação socioespacial, urbanização. Então, você tem uma série do que viria a ser esse entendimento nosso equivocado do que viria a ser conteúdo, uma série de conteúdos que a gente pode observar através dessa situação, dessa sequência didática. Então, nessa atividade 1, eu apresento para eles algumas linguagens e digo o seguinte: São Paulo é imensa e cheia de desafios. Com 12 milhões de habitantes, a maior cidade da América Latina sofre para prover uma boa qualidade de vida aos seus moradores. Com congestionamentos implacáveis e um funcionamento de transportes públicos ainda longe do ideal, vários são os problemas observados e vividos pelos trabalhadores da cidade. Observe o mapa abaixo, que demarca as regiões de São Paulo. Então, aqui eu apresento para o aluno um mapa de localização da cidade de São Paulo, com as regiões, que eles chamam de zonas, e os principais bairros, os bairros que compõem cada uma dessas regiões. Depois, na letra A, e aí lembrem-se, é uma atividade, é uma sequência didática com 2 momentos essa. Então, aqui eu vou começar naquelas atividades que vão criar no aluno um repertório para que ele consiga responder a pergunta geográfica que vai ser apresentada ao final. Então, na letra A eu digo: determinadas regiões concentram um volume de empregos desproporcional à sua população. Não é surpresa que o deslocamento até o local de trabalho seja uma das principais reclamações dos paulistanos. Considere o mapa 1, esse mapa aqui, e o mapa 2 para responder quais regiões concentram o maior número de empregos formais na cidade de Belo Horizonte. Então, aqui você tem um mapa mostrando que a região, por exemplo, a região central de São Paulo, essa região aqui, é a região que concentra o maior número de empregos formais. E aí o aluno vai fazendo essa correlação entre a região com mais empregos formais e a localização dessa região. Na letra B, está assim: considerando os mapas acima e o mapa 3, que é esse mapa de acesso ao transporte de massa, as populações das regiões que concentram o maior número de empregos formais residem a mais de 1 quilômetro das estações de transporte público de alta capacidade? Quais são essas regiões? Ou seja, aqui eu mostro para o aluno qual que é a região, que também é a região central, mas o aluno está respondendo isso, que concentra um sistema de transporte público de alta capacidade. Ou seja, a região que mais concentra empregos formais é a região, esse sistema de transporte de massa mais eficaz. Enquanto as regiões mais distantes da região central não concentram esse sistema. Agatha, tá travando de novo ou tá tudo bem aí? Travou um pouquinho, mas já voltou. Pode. Eu vou aproveitando esses momentos que trava para tomar água. Ô, gente. Então, esse aluno vai fazendo essa analogia entre essas linguagens disponibilizadas e compreendendo que alguns espaços são privilegiados em equipamentos em detrimento de outros. Então, na questão número 2, eu pergunto: diante desse quadro, existem possibilidades mais eficazes para os bairros mais afastados do centro? Quais seriam essas possibilidades? Cria uma hipótese para justificar a resposta, apontando os benefícios que essas possibilidades trariam para os bairros mais distantes do centro. Ou seja, os trabalhadores que residem mais distantes da área central, que são geralmente bairros mais abastados, o que a gente poderia fazer para melhorar a condição de vida dessa população? E eu trabalhei com essa sequência didática muito recentemente, e a resposta dos alunos sempre vai na direção de aumentar o transporte público, investir mais em metrô, investir no aumento das linhas de ônibus. De vez em quando, vez ou outra, vem algum aluno que fala
de pegar essa concentração de empregos formais e começar a fazer uma dispersão, né? Se a gente começar a pensar nessa distribuição desses empregos em outras localidades, não só na região central. E a questão número 3 eu coloco: o espaço urbano é concorrido porque as empresas querem estar perto umas das outras para fazer negócios. As empresas que se instalam no centro atraem escritórios de advocacia, contabilidade, design e arquitetura, além de restaurantes, lojas e escolas. Essa rede de atividade econômica conecta pessoas com habilidades variadas, criando um ambiente de trabalho um ambiente onde os trabalhadores podem compartilhar conhecimento e gerar inovação. Esse mecanismo colaborativo que gera ganho de produtividade, que atrai mais empresas, que por sua vez atraem mais infraestrutura e, consequentemente, trabalhadores, criando um círculo virtuoso. Ou seja, como que esses processos se retroalimentam, né? Como você vai criando uma região de concentração de serviços e equipamentos. O mapa a seguir representa parte do levantamento de indicadores sociais e de conceitos que, combinados, apresentam a possibilidade da composição de um índice base capaz de qualificar o território urbano quanto à sua urbanidade e justiça espacial. Então, aqui tem o mapa de São Paulo, e nesse mapa a gente tem dois conceitos, que é o conceito de urbanidade e justiça espacial. Eu apresento para eles uma tabela de quais foram os índices considerados, os indicadores considerados pela elaboração desse mapa. Então, a gente está falando de densidade populacional, de capacidade, de uso e ocupação do solo, de acessibilidade, de emprego, investimentos públicos, habitação social, saneamento básico, crianças e idosos. Olha o tanto de conceito, de componente que a gente consegue trabalhar em uma atividade. Assim. Isso é muito potente frente ao que a gente tem ainda no ensino de geografia, sabe? E fazendo com que esse aluno veja a materialidade, né? A facilidade disso tudo na cidade de São Paulo. Então, na letra A, eu coloco para esses alunos. Examinando todo o material disponibilizado até agora. Lembra, na atividade anterior a gente falou sobre elaboração de hipóteses. Aqui agora, nessa perspectiva da sequência didática, né? Da atividade ter ela uma com a outra. Eu estou pedindo para esse aluno sempre voltar no material que ele já analisou. Eu peço para ele preencher a tabela considerando 3 localidades: a região central, a região sul e a região leste. Tem uma disparidade muito grande entre essas 3 regiões. Então, eu peço para eles colocar localidade com mais empregos formais, localidade com maior acesso a transporte de massa e localidade com melhor urbanidade e justiça social. Ou seja, é um movimento de hierarquização. Ele vai colocar quais regiões concentram ali melhor índices de um em outro. Então, na letra B eu coloco: sabendo que as melhores situações de urbanidade e justiça espacial estão em azul e verdes, no que podemos chamar de vetor sudoeste, e já os polígonos em vermelho e laranja escuro concentram condições consideradas aqui como desfavoráveis à urbanidade e à injustiça espacial, reexamine a tabela preenchida acima e responda: quais são os bairros considerados mais vulneráveis? A que tipo de situação você acredita que as populações residentes desses bairros são expostas? Ou seja, eu estou considerando, fazendo com que esse aluno olhe para o mapa, correlacione essas duas linguagens, esses dois mapas, para elaborar, para ver como é que é, provavelmente, a condição de vida da população residente desse bairro. Já que, no mapa de urbanidade e justiça espacial, foram considerados todos esses indicadores aqui presentes na tabela. Na questão número 2, eu apresento uma série de mapas temáticos para esses alunos da cidade de São Paulo, domicílios com renda de meio a 2 salários mínimos, favelas, homicídio de jovens, idade média a morrer, matrículas no ensino básico em escolas públicas, sempre mostrando para esses alunos quais são as regiões ou os bairros que têm melhores ou piores índices, assim. E aí é muito interessante porque eles vão sempre, né, quase um vício, assim, falando que os melhores índices estão na região central, e vão mostrando, assim, e aí esses mapas são muito interessantes, são mapas disponíveis na internet, disponibilizados pela Secretaria de São Paulo, e são dados com muitos dados. Eles falam qual que é o melhor bairro, qual que é o melhor índice. Ele explica muito bem, que geralmente eles trabalham com índice próximo à elaboração do IDH, então mais próximo de um é melhor, e aí você vai trabalhando com esses alunos todas essas questões, e depois eu apresento para eles, deixa eu ver se é isso mesmo, depois eu apresento para ele 2 bairros específicos, o bairro de Moema e o bairro de Cidade Tiradentes.
Esses dois bairros, eles apresentam um dado que é muito duro, mas muito interessante para a geografia, que é a expectativa de vida desses dois bairros são muito diferentes. Enquanto o bairro de Moema, a expectativa de vida é 80,57 anos, no bairro de Cidade Tiradentes, a expectativa de vida é de 57 anos. Então, e aí quando eles veem isso, eles voltam no mapa e vê o que tem nesses bairros que você tem ali mais ou menos uns 27 quilômetros de distância, mas dentro de uma mesma cidade, quase numa mesma faixa, o que tem de diferente, tão diferente nesses dois bairros, que faz com que a gente tenha uma desigualdade na expectativa de vida tão significativa, né? E aí eu coloco para esses alunos, considerando todos os materiais disponibilizados até agora, quais fatores podem condicionar o bairro de Cidade Tiradentes a ser considerado mais vulnerável socialmente quando comparado ao bairro de Moema? Ou seja, o que tem naquele espaço que faz com que a expectativa de vida seja considerada bem menor, né, em detrimento a um outro bairro? E aqui na letra B, eu apresento para eles a pergunta geográfica. Como e por que as condições socioespaciais contribuem para índices de desigualdade social encontrados entre os bairros de Moema e Cidade Tiradentes da cidade de São Paulo? Ou seja, eu acredito que após fazer essas atividades, o contato com todas as linguagens, trabalhando com eles, aquelas habilidades investigativas que eu apresentei para vocês, junto aos princípios do raciocínio geográfico e também aquilo que a professora Patrícia apresentou quanto conceitos estruturadores e estruturantes, ele agora ele consegue sistematizar isso, compreender como que as condições socioespaciais de um determinado bairro pode fazer com que a expectativa de vida seja infinitamente menor, assim. Quais são os sujeitos que ocupam esse bairro? Quando a gente está falando, por exemplo, de equipamentos, assim, matrículas do ensino básico, quando a gente tem um mapa também de equipamentos de cultura que eu apresento para eles, você tem ali discrepâncias imensas. E como que isso resulta, por exemplo, na expectativa de vida, que é algo muito duro, ok? Eu acho que todo mundo aqui percebeu, eu leciono, eu moro também em Belo Horizonte, então eu parti dessa perspectiva, né, da cidade de São Paulo, para justamente evitar, talvez, respostas muito rápidas e respostas muito viciadas já a partir do conhecimento prévio desses alunos, e depois fazendo também essa analogia entre a localidade geográfica deles e a cidade de São Paulo. Assim. Aqui eu coloquei também, né, aquilo que eu falei com vocês, olha, os mapas de equipamentos de cultura, de emprego formal, e eu falo um pouco, né, sobre como é que é essa questão da desigualdade entre a expectativa de vida. Segundo a reportagem, moradores de Moema, bairro nobre da zona sul de São Paulo, podem viver em média 23,3 anos a mais do que os moradores do bairro de Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade. É o que mostra o mapa da desigualdade de 2019, estudo divulgado pela Rede Nossa São Paulo com base nos dados de 2018. E aí, ficou trocado, né, gente, a ordem aqui dos slides, mas esse slide aqui seria primeiro. Então, fazer com que esse aluno consiga perceber essas especificidades do espaço geográfico, essa espacialidade desses fenômenos, desses eventos geográficos a partir de uma situação geográfica, e que me possibilita a partir de um processo de investigação científica. Né? Quando a gente parte de um processo de investigação científica, a gente favorece uma coisa que é a alfabetização científica, que ainda é algo muito caro da educação básica. É algo que a gente ainda não vê. E nesses últimos anos, durante a pandemia, a gente viu quanto que a ciência foi atacada e como que é importante a gente construir isso desde a base da educação básica. Então, eu penso que o ensino por investigação, o trabalho com o raciocínio geográfico, no nosso caso, o trabalho com essa sequência didática, com as habilidades investigativas, nesse momento é algo que a gente não pode se furtar. A BNCC indica, e eu concordo com a professora Patrícia, eu acho que a BNCC, aqui falando da BNCC dos anos finais, do ensino fundamental especificamente, ela traz mais possibilidades, que tem limites, a gente pode dialogar sobre isso, mas é algo ainda que a gente não vê ainda se materializando no ensino da geografia, que ainda tem essa fragmentação e essa descrição de componentes espaciais como base. Aqui minhas referências, e aqui também meu e-mail, Instagram também, caso vocês queiram me contactar. Eu agradeço muito e desculpa correr um pouquinho mais por causa do nosso horário e também minha internet vai que ela trava de novo aí, né, como aconteceu. É isso, pessoal. Obrigado. Professor, muito obrigada. Nossa, essa
tua aula, tua organização foi muito interessante, né? A gente teve a oportunidade de participar no IMPEG e como ela possibilita a gente trabalhar muito além dela, né? As discussões que são geradas além do planejado e todos os conceitos e índices que podem ser discutidos e o que é mais interessante a partir da tua fala, da fala da professora Patrícia, é que como essa metodologia, essa frente de ver a ciência geográfica, ela traz a geografia como potencializadora, como você bem disse, está sendo tão atacada e a partir disso a gente vê como ela é importante, como ela é potente e como a gente pode trabalhar a partir dessas linguagens, dessa metodologia, de uma forma que valorize mesmo a ciência geográfica que é tão necessária nos dias de hoje, né? Como tu bem disse, da ciência geográfica sendo constantemente atacada e também trazendo os temas tão contemporâneos, né? Como a professora trouxe das terras Yanomami e como isso pode ser cada vez mais trazendo com os conceitos da atualidade e como é necessário, né, isso. Muito obrigada mesmo e fico muito feliz da fala de vocês para muitos professores em formação aqui assistindo a roda. E ela também estará disponível no YouTube, então com certeza terá muito acesso de muitas pessoas e como é potente, né? Em como essa aula de fato vai auxiliar, né, nesse processo dos estágios, da residência pedagógica, das disciplinas de práticas, não só na nossa instituição, mas de vocês e como inúmeras que podem ter acesso a esse material. A gente tem aqui no chat algumas manifestações, né? Desde a fala da professora Patrícia, professora Rosa, parabenizando, agradecendo, falando amei sua fala. Tiago falando muito bom, professora Patrícia. José Iago, muito bom. A Grace traz um questionamento para a professora Patrícia, perguntando a opinião e com base nos estudos, os futuros professores de geografia, eles são ensinados a interpretar situações geográficas a partir das apropriações das linguagens? Professor Tiago parabeniza a fala do professor Jackson, José Iago também. Muito boa essa proposta metodológica. E a Grace também traz outra questão para o professor Jackson agora, parabenizando, e também parabenizando pela indicação da tua tese, pelo prêmio da Ampeg, né? Também parabenizo o professor, agora formalmente. Sobre a sequência didática do seu contexto pandêmico, eu gostaria de saber de que maneira aconteceu. Você acha que o cenário da Covid foi um obstáculo ao ensino de geografia por investigação? Depois a gente tem parabenização da Suzana e da Ana Cristina. Posso começar respondendo? Claro, prof. O questionamento da Grace é muito bom, né? E assim, às vezes aperta a gente sem abraçar, tá de longe, mas tá apertando, assim. Porque quando a gente pensa na formação docente, né? Eu acredito que hoje em dia o cenário tem mudado um pouco. Exemplo disso é o nosso convite, o convite de vocês para nós estarmos aqui hoje debatendo, né, de que forma a gente pode trabalhar o raciocínio geográfico através do ensino por investigação, de pensar, né, em como a gente pode trabalhar sem a descrição de componentes espaciais, pensando para além do ensino fragmentado. Então, eu acho que o fato da gente estar aqui hoje discutindo sobre isso demonstra que está tendo um avanço, está tendo uma inquietude, né, por parte de formadores, como a professora Rosa, por exemplo. E aí eu falo porque eu estou nesse lugar também, eu vejo que há muitas limitações. Quando eu estou na faculdade de educação da UFJF, mas a minha formação é toda em geografia e eu atuo lá no ensino de geografia. E eu me formei em 2014. E até então era tudo muito fragmentado, ensino de geologia, geomorfologia, né? A gente tinha práticas de ensino dessas áreas, e a gente tinha, sim, tudo muito fragmentado. Eu acredito que ainda seja assim, não sei se a formação tem, de fato, formado os professores para serem docentes de geografia, né?
Muitas vezes eu vejo formações de cartografia pela cartografia, da geologia pela geologia, e não como forma de compreender uma espacialidade, de compreender uma situação geográfica. Então, eu acho que é um limite ainda. Quando a gente pensa na questão de apropriação de linguagens, na minha tese, eu trabalhei com o desenvolvimento do raciocínio geográfico por professores de geografia, já eram pessoas formadas e atuantes, e eu percebi uma coisa: as pessoas se afastavam muito das linguagens. A gente coloquei uma sequência didática, da mesma forma que o Jackson colocou aqui para os alunos, vá ao mapa 1, observe a tabela 2, analise o gráfico 3, e as respostas vinham muito de senso comum. Quanto mais eles se afastavam da linguagem, mais eles se apropriavam de informações do senso comum. Então, eu não sei de que maneira os nossos cursos têm, de fato, formado professores para saberem lidar com diversas linguagens e pensar diversas linguagens, a linguagem fílmica, a linguagem musical, a charge, a fotografia. Tudo isso são linguagens muito potentes para o ensino de geografia. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não usar apenas como uma ilustração, né? Colocar ali, eu estou trabalhando com mapa pelo simples fato de ter mapa. E aí é uma fala muito dura, mas é isso, assim. O que a gente vai fazer com o mapa? Não é simplesmente elaborar um mapa. Tá, elaborar um mapa para quê? Nós vamos construir um material didático, mas com qual finalidade? Com qual objetivo? O que a gente vai estar analisando a partir desse material? Porque senão a gente tira uma coisa que vem do livro didático de conteudista, né? E coloca em material para ficar ali o ensino do relevo, o ensino da hidrografia, o ensino da caverna, né? Que tem um monte de gente aí que tem formado como licenciando em geografia, mas especialista em caverna. O que é um erro, gente. E aí a gente tem que, de fato, repensar o que a gente tem feito como professores de geografia, quem a gente tem formado, e pensar muito também quais alunos a gente quer formar a partir disso, porque o nosso objetivo é formar cidadãos críticos lá na educação básica. E como a gente tem feito isso? A gente forma um sujeito capaz de interpretar uma situação geográfica? A gente consegue mostrar a importância da geografia lá na educação básica? Fala hoje que você vai tirar 2 aulas de matemática do 8º ano, do 9º ano. Vai ter pai batendo na porta da escola falando matemática não, português não, porque são importantes. Mas geografia pode? Então, assim, como é que a gente tem lidado? Qual a importância da geografia? A gente tem que mostrar que é uma ciência importante, é um componente curricular importante. E, a partir disso, só interpretando situações geográficas. E aí, assim, te respondendo, Grace, eu acho que ainda não, mas estou vendo um avanço para ser possível aí essa formação, né, dos nossos professores para interpretar situações geográficas e desenvolver o raciocínio geográfico. Eu acho que está tendo um avanço em comparação com o que já foi um dia. Posso responder, então? Ok, né? Primeiro, obrigado, Grace. Obrigado pelo carinho, viu? E aí, corrija-me se eu estiver errado, tá bom? Da forma como eu compreendi a sua pergunta. Se a questão do cenário pandêmico ele foi um obstáculo para o desenvolvimento do ensino por investigação nas minhas aulas quanto professor de educação básica, correto? Foi, sem dúvida nenhuma, porque era muito novo, tanto o ensino por investigação, para mim, era muito novo, quanto essas potencialidades, possibilidades que o ensino remoto, por exemplo, nos apresentou, né? Eu sou professor da rede privada, então eu reconheço que há uma série de privilégios em relação a isso, sim, mas esse desenvolvimento, de fato, ele foi prejudicado de alguma forma, sim. Mas eu acho, Grace, que a questão é um pouco mais além, assim. Eu acho que geralmente os professores eles não conseguem ensinar a partir da investigação, ensinar geografia a partir da investigação, porque não há uma compreensão do que de fato vem a ser geografia. E aí eu me aproprio da fala da Patrícia, assim, é uma fala muito dura isso, né? Porque a gente continua achando que ensinar geografia na educação básica e também na formação inicial é ensinar sobre o relevo, é ensinar sobre as cidades. E eu sei que a gente acaba sendo repetitivo nisso, porque é isso que a gente tem tentado romper, assim. Então, o ensino por investigação, até então, tem sido a nossa aposta, né, que favorece essa perspectiva de romper
não é a única, imagino eu, talvez daqui a algum tempo a gente avance nesse sentido, mas eu vejo uma ausência também na formação docente, assim, sabe? Eu digo nossos estudantes, porque eu também sou professor do curso de pedagogia, então nossos estudantes, eles lidam com pesquisa científica, mas ainda desassociada da sala de aula, sabe? Assim, a gente não preconiza esse método para pensar nossas aulas. Nossas aulas ainda tá nessa perspectiva do livro didático, de ler o livro didático, de falar sobre o que está no livro didático, ele é o currículo. E aí, quando a gente não compreende muito bem a proposta, quando a gente não se apropria dela, né, da maneira como deveria, como trabalha com situação geográfica, é mais fácil criticar ou abdicar. E eu tenho visto um pouco desse movimento, assim, sabe? E é difícil mesmo, né? Há uma cristalização na formação docente, principalmente em geografia, que é né, da área que eu falo, sobre o que vem a ser esse ensino. Então, romper com isso é muito difícil. Então, aqui tem alguns alunos, né, da formação docente inicial, do curso de geografia aí das universidades, e é um pouco desesperador para o aluno, assim, porque é isso, assim, todo mundo sabe que não funciona, todo mundo fala de metodologia ativa, todo mundo fala de ensino de geografia significativo, mas formar esse aluno, esse futuro professor, é muito importante, porque ele vai se deparar com essa realidade fora de sala de aula, fora da universidade, desculpa. Então, eu acho que o maior obstáculo para o ensino por investigação é a ausência dessa perspectiva na formação docente. E aí, né, assim, se a gente não sabe o que é ensinar geografia, a gente vai continuar ensinando relevo, hidrografia, cidade, qualquer outro componente espacial que vocês possam pensar aí. E ainda de uma maneira informativa, zero investigação. Espero ter respondido a sua pergunta. Patrícia, quem é que foi a tua orientadora na UFMG? Foi a Valéria Roque, a mesma orientadora do Jackson. Legal. Não, é que vocês começaram a falar e eu não prestei atenção no nome da orientadora. Eu vi que vocês falaram, mas acabou passando. Foi a Valéria Roque Ascensão. Ah, tá jóia. Gente, ouvindo vocês, né, eu tinha que ter trazido vocês para a turma de estágio que eu estou terminando a disciplina, trazer bem lá no início, assim, né? Fiquei ouvindo as falas de vocês e tentando, porque nesse momento eu estou praticamente fechando o semestre, né, de uma turma de estágio, assim. Mas é muito importante, né, a fala de vocês e vocês repetiram agora a partir das questões, né? Pensar a geografia como uma ciência que consegue dialogar com as questões que tu tá aí no cotidiano, entende? Porque se nós não mostrarmos que a geografia dialoga com as situações do cotidiano, eles vão continuar achando que importante é geografia, matemática, português, né? Então, eu acho que é essencial, assim, vocês foram muito cirúrgicos, assim, muito pontuais em destacar esses elementos, assim. Afinal, para que serve geografia? Afinal, como é que eu posso trabalhar com geografia, fugindo aí dessa coisa seriada, enfim, de diferentes elementos, relevo, enfim, né? E como que eu posso? É possível, né? Quando tu apresenta lá, né, Patrícia, nos teus slides lá, vamos pegar aí um tema que está muito. E aí a gente discutiu esse tema ontem numa aula de estágio, que eu fui fazer supervisão de estágio ontem à tarde, e o tema do estágio era as questões dos povos originários, né? E daí acabou trazendo, né, a questão dos indígenas, enfim. E aí vocês foram muito didáticos, eu acho que isso é fundamental, a fala de vocês dá conta de atingir aí um público da graduação e de compreender um pouco o papel da geografia. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né? O Jackson vai vir aqui para Florianópolis em setembro, então a gente vai conseguir dialogar presencialmente. Patrícia, eu lamento não ter te conhecido antes, mas eu tenho certeza que teremos oportunidades importantes aí
para que você possa vir pessoalmente aqui em Florianópolis e a gente possa dialogar, né, mais próximo, trazer mais estudantes aí da licenciatura. Nós temos aqui o curso de Geografia, né, que a gente trabalha, tem licenciatura e bacharelado. Tem esse evento aí, mas teremos com certeza outras oportunidades e eu com certeza vou lembrar do teu nome, assim foi, adorei a tua fala, adorei a fala do Jackson, acho que as gurias foram, né, muito felizes, né, em conhecer o Jackson e ele acabou, né, nos aproximando também você, Patrícia. Muito importante ouvi-los, assim, eu fiquei encantada de ouvir, encantada com as pesquisas de vocês aí, parabéns para a orientadora de vocês. É isso. Se mais alguém quiser colocar alguma questão aqui, ainda dá tempo. E acredito que é justamente isso, e que cada vez mais essas metodologias e esse olhar para o ensino da geografia é mais urgente, né? Principalmente no contexto pós-pandemia, e em que não, a aula tradicional definitivamente não funciona mais, e com o advento das tecnologias também, é necessário cada vez mais aulas dinâmicas que tragam o estudante para o centro do processo, e também a necessidade da interpretação, né, de como vocês trouxeram, dos mapas, das tabelas, que isso depois vai ser necessário, né, para os concursos, para os vestibulares, para o próprio Enem, tudo isso é uma linguagem utilizada e precisa ser explorada nessa interpretação, não olhar só por olhar. Tiago levantou a mão. Opa, sim, vou fazer minha contribuição. Muito boa a fala do professor Jacques, da professora Patrícia. Acredito que possa contribuir bastante para a nossa formação inicial. E esse apanhado que vocês trouxeram para a gente hoje foi assim de uma grandeza muito especial, porque a gente, tendo os alunos como nosso instrumento para a gente poder fazer formação cidadã, eu acho mais interessante. Nesse processo que eu estou tendo aqui, né, em Santa Catarina, na UDESC, nesse curso de Geografia, a professora nossa de residência pedagógica, a Raquel, sempre falou conosco, Tiago, temos que trazer os alunos os mais próximos para o cotidiano, para eles poderem refletir, para ter uma formação cidadã. E tendo a gente abordado esses conteúdos que a gente pode agregar, tanto da BNCC e tanto da formação inicial como da universidade, acho que é bem, como se diz, dar esse alicerce para a gente ter essa base para poder fazer esse movimento didático e metodológico. E agradecer, né, essa excelente aula, foi muito enriquecedor, e agradecer a Agatha e a professora Rosa e o laboratório também, o LEPEGEL. E eu gosto muito da UFMG, e quando eu fiquei sabendo que vocês iam vir, eu fiquei todo feliz, porque nós tivemos o professor Miguel Arroio aqui, achei que ele ia vir aqui, mas quem sabe na próxima vocês vão vir aí conosco aí, tenho certeza. É isso. Obrigada, Tiago. Eu agradeço novamente, professora Patrícia, professor Jackson, pela disponibilidade, pelas aulas incríveis, por todas as possibilidades trazidas. Com certeza foi muito enriquecedor para muitas pessoas aqui, professores em formação, que despertou um novo olhar, né, de como ser professor, da forma de ser professor, como a formação se dá. Então, a gente encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Vocês conseguem ver a imagem Sim. projetada? Sim. A gente reitera, né, que a gente tem a lista de presença que está disponível no chat, e também aqui por meio desse QR Code, que para a emissão dos certificados é necessário, então, a presença de 75% nas nossas rodas de conversa. A gente já teve uma roda de conversa, então a gente vai ter mais 2. Então, participem, né? A gente vai ter uma em agosto, com a temática da inclusão e a geografia, e uma em novembro, da educação indígena. Então, para somar essas 40 horas de certificado, é necessária a participação de 75% nessas rodas de conversa. Então, assinem lá a lista de presença e participem das próximas rodas. A gente vai estar sempre divulgando nossas redes, e a gente traz também um convite para a participação do 5º IMPEG Sul e 23º SINGEL, que é o Encontro de Prática de Ensino de Geografia da Região Sul, e o Simpósio de Geografia da FED e UDESC, que vai acontecer
aqui em Florianópolis, no dia 17, 18 e 19 de outubro. O professor Jackson já tem uma oficina confirmada sobre essa temática, então já deixo o convite para todos vocês, para participação. E a gente tem mensalmente também nosso grupo de estudos laboratório, que acontece também de forma presencial, né? O texto da nossa próxima roda de conversa, que vai acontecer na terça-feira, é o trabalho do professor de Geografia e as tensões entre demandas da formação e do cotidiano escolar, da Lana de Souza Cavalcante, 1h30 da tarde. Agatha, desculpa interferir. O chat está bloqueado, porque a lista de Não, presença eu não consigo ter acesso. eu vou colocar aqui de novo e vou colocar de novo o QR Code também, para facilitar o acesso. Bom, É só que aqui abrir para mim aqui. não aparece o chat. E pelo QR Code tu consegue acessar? Eu estou assistindo pelo celular. Eu falo daqui do Sim. Pará, daqui de Belém, e aí a gente está com uma chuvinha aqui, aí o sinal está bem ruim. Eu vou tentar, mas Tá. vou Me passa tentar o teu mais uma e-mail. vez. Me passa teu e-mail que eu posso te mandar por e-mail a lista do formulário. Pode ser? Ok. Então, agradeço novamente a presença de todos. Professora Patrícia. Eu quero aproveitar e agradecer novamente, né, o convite, dizer para vocês que eu estou à disposição para qualquer questionamento, né, como eu já disse, vou reiterar isso, e agradecer por esse momento, né, que é um momento de formação para quem está na graduação, formação para quem está na pós, e formação para nós que somos docentes, né, e que estamos aí em formação continuada eternamente. Então, agradecer mesmo, é sempre bom estar nesses momentos, né, de conversa e de diálogo. Obrigada. Vou aproveitar também e agradecer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, E vocês estão me vendo? sim. Ótimo. Agradecer também o convite, essas trocas que a gente já tem feito há algum tempo. Eu estou muito ansioso para conhecê-los de fato presencialmente, que a gente possa ter essa troca. Eu estou preparando uma oficina muito bacana sobre ensino por investigação, então já fica aqui também o meu convite para quem quiser participar. Agatha, parabéns pela condução magnífica. Professora Rosa, parabéns pelos seus orientandos e orientandas, pelo trabalho do LEPGEL, vocês são incríveis. A professora Patrícia sabe da minha admiração por ela. Ao indicar a professora Patrícia não foi à toa, foi porque eu acho a professora Patrícia extremamente potente. Eu não acho que há uma outra pessoa que fale sobre raciocínio geográfico como a professora fala. Eu acho que vale a pena ver os trabalhos que ela tem produzido. E fica aqui o meu convite para que a gente possa repensar esse ensino de geografia e que a formação docente, para que isso possa ser cada vez mais significativo, que outras pessoas possam vir falar também de uma outra geografia. Ok? Obrigado, pessoal. Beijão para vocês. Obrigado, Tiago, pelo carinho também, viu? Muito obrigada, professora. Eu agradeço novamente. Opa, alguém está com eco aí? Eu esqueci de compartilhar aqui. Quem tiver dúvida, quiser mandar alguma pergunta, lista de presença, podem nos acessar lá no @lepgel, que a gente auxilia quem tiver com dúvida. Agradeço novamente. A gente está muito, muito feliz assim de ter realizado essa roda. E que bom que deu tudo certo. E agradeço. Nos sigam lá nas redes sociais que a gente vai colocar a gravação e colocar os próximos eventos, as próximas rodas e mais informações sobre o ImpegSul e o Singel. Tu consegue colocar no chat de novo a lista de presença? Tenta colocar ou a Kelly coloca. Oi. Tá ali. Tá bom. Darlan conseguiu acessar, Darlan? Conseguiu. Beijo, gente. Obrigada por tudo, tá?
Até. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. gente. Prazerão. Tchau. Tchau, gente. Até.